Tu aí que está escrevendo o teu projeto de pesquisa, a Plataforma Brasil vai perguntar qual é o desfecho do teu estudo. Ai, senhor, e o que eu faço? Eu não tenho a menor ideia do que é isso. Ah, mas eu sei. Então não te atucana que eu vou te explicar tudinho no vídeo de hoje, te dando exemplos e te dizendo a diferença entre desfecho clínico e desfecho substituto. E também vou te falar sobre a ordem de importância desses desfechos, para tu não passar raiva. Eu sou a Adri Toigo e tu tá no canal Educação Física com Vinho. Produção, roda a vinheta! Os desfechos são as variáveis avaliadas durante um estudo para determinar, por exemplo, o efeito de uma intervenção ou variável preditora numa determinada patologia. Não entendi nada. Tá, traduzindo. O quanto uma coisa interfere na outra. Os desfechos podem ser uma boa medida direta de benefício clínico ou uma medida que se correlacione com esse benefício clínico. Tu tá falando de coisa clínica, mas e eu que sou estudante de educação física, como é que eu fico? No teu caso, querida Pimpolha, pode ser, por exemplo, o efeito de um treinamento na hipertrofia. Aí, o desfecho seria a espessura muscular. Para tu e todo mundo entender, desfecho é a variável que tu tá medindo. Ah, bom! Pode ser que num estudo os pesquisadores queiram avaliar vários desfechos, mas aí vai depender de recursos humanos, de recursos materiais e de recursos financeiros. Aí tem que ver se tudo isso cabe dentro do teu cronograma e dentro do teu orçamento de pesquisa. Por isso que sempre cabe avaliar a relevância. A relevância de uma terapêutica pode ser analisada de duas formas. Primeiro, a informação que vai ser gerada a partir do resultado da pesquisa realmente garante algum benefício clínico para o sujeito? E segundo, esse benefício clínico justifica o custo e o risco e às vezes até o desconforto dessa terapia em relação àquilo que já existe? Por isso mesmo que escolher a principal variável de desfecho é uma das tarefas mais importantes na hora de fazer um projeto de estudo clínico. Então, toma cuidado para que a variável de desfecho primário que tu escolher represente uma medida confiável e válida, que tenha uma importância clínica e quais são os supostos benefícios dessa intervenção que tu vai estudar, independente da tua área dentro da área da saúde. A minha é a educação física, por isso eu normalmente penso uma intervenção com exercício físico. Mas se tu for da medicina, por exemplo, pode pensar numa terapêutica mesmo. Se tu for de outra área, adapta para a tua situação. Então, vamos definir os desfechos nos estudos clínicos. Mas antes, deixa o teu like. E se eu não gostar da explicação? Daí, no final do vídeo, tu tira o like. Os tipos de desfecho são o clínico e o substituto. O desfecho clínico é o verdadeiro impacto da doença na vida do sujeito. É o que esse sujeito sente. E aí, a gente tem duas subdivisões. A morbidade, que pode ser avaliada da perspectiva da qualidade de vida, e a mortalidade, que é o tempo de sobrevida. Não tem jeito. A morte é o evento clínico mais importante na hierarquia de relevância e abaixo dela vai aparecer o AVC, o infarto, a angina, internação por insuficiência cardíaca, qualidade da visão em paciente com catarata, fratura em paciente com osteoporose e por aí vai. Então, para que uma evidência a respeito de uma terapia seja suficiente para recomendar a utilização dela para as pessoas, o desfecho avaliado tem que ser de caráter clínico. Dizendo de um outro jeito, um desfecho clínico mede diretamente os benefícios clínicos importantes para o sujeito de pesquisa, como a sobrevida ou a redução do efeito de uma doença. Por isso que ele deve ser encarado como desfecho primário nos ensaios clínicos que avaliam, por exemplo, terapias com potencial de ampla aplicação prática, que são as que vão beneficiar um grande número de pessoas. Afinal, o desfecho primário é responsável por responder à pergunta central do estudo e impacta diretamente no desfecho dele e no cálculo do tamanho da amostra. Mas como nem tudo são flores, alguns desfechos clínicos, principalmente os que são raros, podem precisar de um número amostral grande e de um tempo de seguimento longo. Mas será
é raro, não vai ser difícil de fazer esse tipo de estudo? Exatamente. Pois então, nesses casos a gente pode apelar para os desfechos substitutos ou desfechos intermediários, que são variáveis laboratoriais ou fisiológicas usadas nos estudos que não têm poder estatístico para avaliar desfechos clínicos. Por exemplo, se o interesse é num tratamento antihipertensivo, a redução da pressão arterial é um desfecho substituto da redução do AVC. O AVC sim seria um desfecho clínico. Ou então, num outro exemplo, a melhora da densidade óssea numa densitometria é um desfecho substituto. E a redução da incidência da fratura é um desfecho clínico. Eu não entendi o que ele falou. Tá, olha só. A pressão arterial é fator de risco para AVC. Então, um jeito de entender por que a gente também chama o desfecho de substituto é porque, em vez de se ver se a pessoa teve ou não AVC, a gente vê se baixou ou não a pressão arterial. Se baixou a pressão arterial, teoricamente diminui o fator de risco para o AVC. Mesma coisa com a densitometria óssea. A gente consegue medir na máquina a densidade mineral óssea e, como ela tem associação com as fraturas, a gente pega esse desfecho que é intermediário ou substituto das fraturas. Agora eu entendi! Boa! Então o desfecho substituto é só uma informação obtida em um exame complementar. Ou dizendo de outra forma, o desfecho substituto é uma variável que o paciente não sente. Ah, agora eu é que não entendi. Vamos a um exemplo prático. Quando se faz um Doppler de carótidas, o resultado pode mostrar uma aterosclerose numa pessoa que não tem nenhum sintoma. O resultado, traduzido em aterosclerose, é uma coisa que a pessoa não sente, portanto, ela nem sabe que tem. Isso é um desfecho substituto. No caso do desfecho ser clínico, as pessoas têm que ter um sintoma, ou seja, têm que sentir alguma coisa. Nesse caso do exemplo do AVC, o cidadão não apresenta sintoma, mas o exame mostrou que ele efetivamente tem aterosclerose. Então se diz que esse resultado é um desfecho substituto de um futuro AVC que pode vir a acontecer. Mas presta atenção, porque isso não quer dizer que necessariamente a pessoa vai ter um AVC, mas é um alerta vermelho. E um outro ponto importante desse desfecho é que também não se tem como garantir que fazer um tratamento que melhore essa aterosclerose vai diminuir a probabilidade da pessoa ter um AVC. O desfecho clínico normalmente é uma variável dicotômica. Para tu entender o que é uma variável dicotômica, pegando esse exemplo do AVC, se me perguntarem se eu já tive um, a resposta vai ser sim ou não. Já os desfechos substitutos são geralmente variáveis numéricas, e é por isso que se consegue poder estatístico para detectar mudanças desses desfechos, mesmo em estudos de menor porte. Então, primeiro se faz o estudo com desfecho substituto e depois se parte para os ensaios de desfechos clínicos. Se espera que o efeito do tratamento no desfecho substituto seja um benefício clínico. Voltando para o exemplo, se o tratamento diminuir a pressão arterial, que é o desfecho substituto, talvez diminua a probabilidade de ter o AVC, que é o desfecho clínico. O problema é que a história da ciência médica está cheia de situações em que um aparente benefício em desfecho substituto não causa benefício clínico e às vezes causa até malefício. Sério? Seríssimo! Já teve caso de medicamentos que, ao invés de diminuírem, aumentaram os eventos cardiovasculares, como o antihipertensivo doxazosine ou o redutor de glicemia rosiglitazona. Tem também, por exemplo, a vernarinona, que é um inotrópico positivo que melhora a fração de ejeção, que é o desfecho substituto, e o flecainide, que é um antiarrítmico que reduz a extrasístole, que também é desfecho substituto. Mas eles aumentaram a mortalidade, que é desfecho clínico. Pode isso, Arnaldo! A regra é clara. Isso acontece porque os sistemas biológicos são complexos, o que torna impossível prever exatamente o verdadeiro efeito de uma intervenção baseado na lógica, por mais lógico que isso pareça ser.
Isso que eu te falei sobre melhorar um desfecho substituto, mas piorar o clínico, tem um nome, que é paradoxo dos desfechos. Ainda vai ter desfechos que podem ser interpretados como clínicos no que dizem respeito à qualidade de vida, mas que são substitutos em relação a eventos que põem a vida do sujeito em risco. Por exemplo, a diminuição da massa corporal é um desfecho clínico porque melhora a qualidade de vida das pessoas obesas. Só que não dá para garantir que essa redução de peso vai diminuir as consequências clínicas da obesidade, tais como os eventos cardiovasculares. Ah, então eu vou continuar comendo pizza e tomando meu vinho. Ah, não, aí não. Vamos raciocinar. Pensa numa pessoa que é obesa desde os 3 anos de idade e que resolveu, sei lá, com 45 anos, perder peso. O fato é que muitas comorbidades já devem estar lá há um tempão detonando o organismo dela. Então, dependendo do quanto ela já está lascada, talvez a decisão de emagrecer tenha chegado tarde demais. É nesse sentido que não dá para garantir que a redução de peso vai diminuir as consequências clínicas que eu já te falei. Mas também não é por causa disso que ela vai continuar sendo obesa, tipo atirando gasolina num incêndio. Acontece que se essa pessoa for mais resiliente, ou seja, obesa por muitos anos, a perda de peso vai impactar no sentido do desfecho clínico, que é a mortalidade. Também não posso me esquecer de falar nas pessoas que usam alguns fármacos para emagrecer. Por um lado, o emagrecimento diminui o risco de eventos cardiovasculares. Por outro lado, alguns medicamentos aumentam esses mesmos riscos. De qualquer forma, obesidade não tem nada a ver com saúde. Então não me vem com esse papinho de que se não tem garantia, então vai continuar abusando da pizza com vinho, porque eu não caio nessa tua prosopopeia flácida para acalentar o bovino. Que é isso? Conversa mole para boi dormir. Então, um estudo de desfecho substituto é meio limitado para gerar uma hipótese de benefício. A real é que ele serve mesmo de degrau para a realização dos ensaios cujos desfechos sejam clínicos. Esse sim tem poder de modificar a conduta do profissional da área da saúde. Mas não vai nessa de que os desfechos clínicos são sempre o alecrim dourado, porque eles também devem ser analisados criticamente com relação à importância. Tem uma ordem hierárquica aí. Por exemplo, nos eventos cardiovasculares em ordem decrescente de valor vem a morte, depois o AVC, o infarto e a internação por angina. Mas não é só isso! A gente ainda tem que avaliar a definição do desfecho. Vamos analisar o caso do infarto. Tem estudos cuja definição de infarto garante que o evento é clinicamente importante. E nesse caso, os desfechos são, por exemplo, dor no peito que tem o nome de dor pré-cordial e a corrente de lesão do eletrocardiograma, que é um desnivelamento no segmento ST no eletro. Já em outros estudos, a definição de infarto vai ter mais a ver com o desfecho substituto. Por exemplo, a elevação do marcador de necrose depois de uma angioplastia. Então, em primeiro lugar, o pesquisador tem que avaliar a qualidade do desfecho e, em segundo lugar, fazer uma avaliação quantitativa de quanto esse desfecho diminuiu em função do tratamento. Agora, aproveita para te inscrever no canal e clicar no sininho para não perder a sequência desse vídeo. Conta nos comentários como está sendo a tua pesquisa. Aliás, usa os comentários como muro de lamentações que a gente te consola. Compartilha esse vídeo para todo mundo que está passando raiva com epidemiologia e se tu quiser e puder nos ajudar com qualquer valor para continuar produzindo esse tipo de conteúdo, esse aqui é o nosso Pix, que aliás também é o e-mail do canal, caso tu precises de uma mentoria para o teu trabalho de pesquisa. Se tu não conhece o nosso perfil no Instagram, é esse aqui, @ficumvinho. Lá a gente também te avisa sobre vídeos novos e te entregamos outros conteúdos variados e de qualidade na área da educação física. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima!
Competition begins in 60 seconds. Round 1. Fight! Civo, doxazona. Round 2. Fight! Rosiglitazona. Também tem um exemplo da... Não vou saber dizer o nome desses troços. Round 3. Eventos cardiovasculares, como o caso do anti... Round 4. Rosiglitazona. Ah, e tem também o exemplo da Round Tem 5. também, por exemplo, a vernarinona. Round 6. E o flecainide, que é um anti... Isso aqui não vai funcionar. Join the Lost.